Quando você vê um título como esse, já lembra da época que você estava na escola e tinha que aprender sobre essas questões para passar na prova, não é? Acontece que agora você já está formado e essa questão aparece novamente, mas não é para passar de ano. Hoje, o tema aquecimento global é uma questão importantíssima para quem se preocupa com o planeta. Olá, meu nome é Wagner Mello, esse é o canal Relatividade Além do Tempo, que trata de temas diversos de uma forma descontraída. Está acontecendo agora, entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro, lá em Glasgow, na Escócia, a 26ª edição da Conferência das Partes das Nações Unidas, que trata sobre mudanças climáticas no mundo. Alguns líderes de países se reúnem para tratar sobre questões relacionadas ao aquecimento global. Nessa terça que passou, a ONU divulgou um relatório que diz onde a temperatura média do planeta pode chegar em até 2,7 graus Celsius. E só para você ter uma ideia, a meta seria ficar entre 1,5 graus Celsius e 2 graus Celsius, que já é acima das temperaturas pré-industriais. Só para você ter uma noção, com a temperatura do planeta em 1,5 graus Celsius, já causa um degelo no Ártico a cada 100 anos, só para você entender. Se a temperatura do planeta estiver a 2 graus Celsius, já causa um degelo a cada 10 anos. Olha que diferença. Imagina em 2,7 graus Celsius. Uma coisa muito importante que precisamos entender aqui é o efeito estufa. Ele é fundamental para que possamos viver no planeta, pois é esse efeito que controla a temperatura da Terra, não deixando ficar muito fria e nem muito quente. Quem contribui para esse efeito é a camada de ozônio, que faz com que parte do calor dos raios solares entrem, aqueçam a Terra e não deixem dispersar para o espaço todo o calor vindo do Sol, formando realmente uma estufa, o que dá sentido ao nome. Para que você consiga visualizar, funciona mais ou menos assim: raios solares vêm para a Terra, mas a camada impede que uma parte do calor entre. O restante passa pela camada, bate na Terra e volta, mas novamente a camada de ozônio impede que mais uma parte do calor saia novamente, deixando assim a Terra com a temperatura aproximadamente de 15 graus Celsius. O aquecimento global é a elevação dessa temperatura da Terra, causada basicamente pela entrada desses raios solares por buracos na camada de ozônio. Os principais responsáveis por buracos na camada de ozônio são os clorofluorocarbonetos, que estão nos propelentes de aerosóis, gases refrigerantes daqueles ar-condicionados antigos e outros. Acontece que, além desse, existe outro ponto que merece uma observação, que é o aumento do próprio efeito estufa. E isso aumenta a retenção de calor na Terra, resultando também no aumento de temperatura. E esses são conhecidos como gases de efeito estufa. Os principais são o dióxido de carbono, que são emitidos principalmente no uso de combustíveis fósseis, e o gás metano, que aumenta consideravelmente em função da criação de gados para a produção de carne. O sistema digestivo desses animais produz o metano, sem falar no desmatamento de áreas para transformar em pasto. A nossa conscientização para esse problema é muito importante, porque isso já está nos causando problemas nos dias atuais, como por exemplo o derretimento das geleiras que eu citei no começo do vídeo, e isso causa o aumento do nível dos mares. Esse aumento de nível faz com que pessoas que moram em regiões costeiras mudem para outras regiões, assim como pessoas que moram em ilhas também. A temperatura dessas águas são alterada, causando vários transtornos na vida marinha. Muitas espécies são comprometidas com isso. Para você ter ideia, esse aquecimento global causa até um distúrbio no regime das chuvas, causando um problema chamado desertificação, que é a seca em determinadas regiões do país. Aqui no Brasil, só para você ter ideia, temos 13% da região do país vulnerável à desertificação. Isso mais para o norte e nordeste do país. Como dito no início do vídeo, nessas 2 semanas está acontecendo a 26ª edição da Conferência das Partes das Nações Unidas, ou Conference of Parties, ou até COP26. Para que você entenda, esse é o órgão supremo da Convenção de Quadros das Nações Unidas, adotada em 1992, que é uma espécie de associação de membros, onde no caso são chamados de partes. E em 1994 foi realmente validado esse órgão e acertado que a partir de 1995 fariam uma conferência anual de 2 semanas entre os envolvidos para tratar questões climáticas no planeta. Na conferência desse ano, o Brasil se comprometeu com o fim do desmatamento ilegal até 2028. Prometeu a redução de até 50% dos gases do efeito estufa até 2030, além de dizer que conseguiria chegar na emissão zero em 2050.
Esse encontro, que reúne mais de 190 países, irá se estender até o dia 12 de novembro e discutir medidas mais enérgicas para a situação do planeta em relação ao aquecimento global. Obviamente que essas são medidas a nível nacional, mas existem outras medidas que a gente pode tomar individualmente para contribuir com a longevidade do nosso planeta. Eu já disse que o dióxido de carbono proveniente da queima de combustíveis fósseis é uma das principais preocupações nesse sentido. Então é aconselhável que você consiga cada vez menos fazer uso do seu carro, escolhendo quem sabe ir a pé, de bike ou até mesmo de transporte público. Outra coisa que também foi citada aqui é que a produção de carne tem um impacto muito grande nesse processo. Então, se você conseguir evitar o consumo de carne, também estará contribuindo. Em terceiro lugar, temos que evitar de gerar lixo desnecessariamente, como por exemplo, canudos e copos descartáveis. Se você levar uma caneca para o seu trabalho, como por exemplo, ao invés de toda vez pegar um copo descartável, é um grande avanço. E falando em lixo, evitar o desperdício de alimentos é fundamental. Nesse caso, nem só por causa do aquecimento global, mas também porque precisamos pensar que devemos pegar somente o necessário para comermos, porque existe tanta gente passando fome e é até cruel desperdiçarmos alimentos. Claro que, além dessas, existem várias outras dicas para isso, mas quero deixar uma bem simples e fácil aqui para o final. Evite o desperdício de água e luz, porque o processo de produção desses dois, muitas vezes, usam em alguma fase da manufatura elementos que foram fabricados em processos que emitem gases nocivos à atmosfera. Obviamente que eu citei essas maneiras para poder fazermos a nossa parte, mas caso você não consiga implementar todas, tenta fazer as que você consegue. Eu mesmo não consigo implementar todas ainda. Assim, quem sabe, se cada um fizer a sua parte, conseguimos reverter esse problema de uma maneira coletiva. E se você gostou de saber sobre essa questão do aquecimento global e as atitudes que devemos tomar para evitar esse problema, deixa um like aqui pra gente. Se inscreve no canal para que você receba novos conteúdos. Deixa um comentário aqui pra gente, falando a sua opinião, o que você acha, se você tem alguma dica para nos dar. Muito obrigado por ter vindo até aqui e até o próximo vídeo.